Índia seus cabelos, Índia seus cabelos, Índia seus cabelos, Índia seus cabelos, Índia seus cabelos. Pinturas das cavernas, brucutu, hieróglifos, Yellow Kid, sexo, minduim, letras japonesas, Bíblia, Barbarella, Kurtzman, Flash Gordon, A Paixão de Cristo, Aninha Pequena Órfã, Mad, Freud, Alcafe, Karl Marx, Chiquinho, A Segunda Guerra Mundial, Saci Pererê, Nietzsche, Super-Homem, Terceiro Mundo, Dickens, Batman, homossexualismo, pop art, Liechtenstein, ficção científica, Disney, gangsterismo, Kafka, Idade Média, lei seca, fetichismo, Hitler, Pat Donald, Diabo, Mandrake, Julius Pfeiffer, totalitarismo, Boom, Crash, Bang, Toing, Sniff, Smack, Crash, Cops. A história em quadrinhos reivindica para si o título de oitava arte do século. Come and see Africa, close to me, Africa, come and love. Nesse vídeo eu vou falar sobre dois campos específicos do que chamamos de quadrinhos. O campo dos quadrinhos americanos e o campo dos quadrinhos japoneses. E eu tô separando assim mais para facilitar as coisas, até porque grandes polos artísticos desse gênero, como o italiano, o brasileiro e o argentino, são tópicos extensivos demais e muitas características próprias entre cada região. Mas é bom destacar que eles são importantíssimos para a história do quadrinho como uma arte global. Dito isso, não tem como comentar uma linguagem sem levar em conta o seu contexto histórico. Mas onde começa? Essa em si é uma pergunta muito pretensiosa, porque desde o iluminismo, que surgiu como contraponto à hegemonia da igreja na Europa, a gente vê a história como uma linha reta, com pontos específicos arrumados que demarcam o momento exato onde as coisas aconteceram. Mas isso na verdade é uma visão bem errada de como estudar a história, já que as coisas vão acontecendo de uma maneira mais homogênea, de pouco em pouco e sutilmente. Por isso você nunca vai poder dizer que esse cara aqui criou o quadrinho, porque você sempre vai achar um outro cara antes desse, e antes desse, e antes desse. Mas óbvio, tem momentos importantes na história, e também pessoas importantes que influenciaram todo o desenrolar de uma arte. Então eu vou destacar alguns deles, dando um breve contexto. Um bom contexto para o que veio se tornar um quadrinho seria a própria arte rupestre, que algumas vezes ia além de retratar uma cena estática e fazer outros desenhos que se complementavam. E outros exemplos que ficaram mais específicos ao decorrer do tempo, como os hieróglifos egípcios, a paleta de Nárnia, os relevos de palácios assírios de 3.000 anos atrás, os vasos gregos ornamentados os 30 metros da coluna de Trajano, a tapeçaria de Bayer, o estilo japonês de contar histórias por ilustrações que existia até hoje, o ukiyo-e e vários outros. No geral, tudo isso pode ser chamado de arte sequencial, termo cunhado por Will Eisner, que também é um termo bem autoexplicativo. Porém, quadrinhos não são apenas uma arte sequencial. Apenas tem fortes influências e eu vou comentar disso mais à frente. Dando um grande pulo entre anos para o período da Revolução Industrial, em 1810, a criação das primeiras prensas de impressão a vapor permitiu imprimirmos em menos tempo e em maior quantidade, junto da descoberta da impressão por polpa de celulose que deixou tudo isso bem mais barato. Esse terreno fez surgir as primeiras tirinhas em quadrinhos, publicados em jornais, com a primeira sendo de 1826. E mais importante ainda, chegamos em 1865, quando o alemão Wilhelm Busch publicou diversos personagens em sequências ilustradas, como Max e Moritz, sendo o principal precursor dos quadrinhos. E daí em diante, inspirados em Max e Moritz, várias outras obras surgem, como Os Sobrinhos do Capitão, criado por Rudolf Dickens em 1897, O Gato Félix, de George Harris, todas as primeiras criações de Walt Disney, e também as belas obras de Wiser McKay, no início do século XX, com o uso da cor e do layout da página em termos técnicos, a quadrinização das suas obras. Em 1929, junto da crise econômica, surge a ação dos quadrinhos, com o personagem do Tarzan, a ficção científica com Buck Rogers, o gangsterismo com o personagem Dick Tracy em 1931, o agente secreto X-9 por Alex Raymond. Esse que, aliás, não foi o último nem o mais importante trabalho de Raymond, pois ele acabou publicando uma das HQs mais lindas da época, Flash Gordon, que, diga-se de passagem, previu a minissaia O Trem-Bala de Tóquio, influenciou a NASA em seu programa espacial. Apenas aí começa a surgir um prenúncio de uma grande era, com a publicação de Mandrake, o Mágico e o Fantasma. Influenciado pelas revistas Pulp, surgiu na revista Action Comics
como uma capa emblemática de um homem levantando o carro, a primeira aparição do Superman e o primeiro super-herói como conhecemos. E daí pra frente é a história. Mas se você se lembra do começo desse vídeo, deve estar pensando que eu esqueci de algo importante, algo que eu falei que ia comentar. E sim, até agora eu não falei sobre a história dos quadrinhos japoneses, que posteriormente foram apelidados de mangás pelos franceses. História essa que é tão ou até mais interessante que a história dos quadrinhos ocidentais. Mas na verdade eu resolvi guardar os mangás para finalmente contar sobre a linguagem dos quadrinhos. É bom deixar isso claro, a linguagem dos quadrinhos não tem nada de sólido. É mais como uma gosma que muda toda hora de forma enquanto você tenta analisá-la. Por isso, dizer que os quadrinhos são arte sequencial é bastante reducionista. A folha do quadrinho, ou mais tecnicamente a prancha, é uma imagem por si só. Ou seja, o todo da folha onde você lê o quadrinho é, obviamente, o quadrinho em si, e não só os quadros separadamente. Ver apenas as ilustrações, as sequências, a linearidade, acaba deixando de lado uma das coisas que tornam os quadrinhos tão únicos, que é a simultaneidade, o todo colaborando entre si. Um bom exemplo em extremo dessa simultaneidade é a obra de Chris Ware, onde tem sim uma sequência de ações, mas também trabalham o todo. Você pode ver que o cenário não muda, apenas os personagens se movem e ao mesmo tempo você lê ela no formato da esquerda para a direita, ou seja, a mistura dos dois conceitos. E isso existe em todo o quadrinho, com todo bom quadrinista trabalhando tendo em mente que você está lendo tudo simultaneamente e sequencialmente. O Will Eisner, que foi quem cunhou o termo arte sequencial para os quadrinhos, na verdade era um paga-pau do cinema. E, com o tempo, esse termo ficou completamente defasado. Por isso, a única forma de definir a arte dos quadrinhos de maneira que você possa incluir todo tipo de invencionice bizarra que tem por aí, é dizer que os quadrinhos consistem em uma solidariedade icônica, nome criado por Thierry Grostein, onde, basicamente, diz que os elementos da página trabalham juntos, onde as articulações criam um ecossistema e, por si só, criam uma imagem. Um bom exemplo no mundo dos mangás seria a obra de Yuichi Yokoyama, onde você pode observar que a exploração de cada elemento do mangá busca fazer de uma página uma arte como um todo, coisa que todo bom quadrinista sabe fazer. Agora eu vou falar apropriadamente desses elementos, enquanto eu cito obras que trabalham com eles. Tudo tranquilo e sem brigas. Ilustrações são as artes que se fazem presentes, geralmente, dentro do quadro, mas como eu disse anteriormente, não se limitam apenas a isso. É a parte com mais variação, então não tem sentido falar de um mangá em específico, que trabalha bem em ilustração. Mas alguns que eu gosto particularmente são Dorohedoro, Bakemonogatari, as obras de Daisuke Igarashi e etc. Oh, meu Deus do céu. Quadrinização, ou grade, é um campo que fala especificamente da disposição dos quadros no papel. Se fala muito disso para ressaltar o quanto uma obra pode ser mais dinâmica, pois uma boa quadrinização consegue manipular da melhor forma o ritmo da leitura, como é o caso do mangá Ping Pong de Taiyo Matsumoto. Na verdade, todas as obras Matsumoto sabem muito bem trabalhar a quadrinização. Pense no Lula. E pense no Lula. O layout é facilmente confundido com a quadrinização, mas ele engloba bem mais as coisas. Dentro dele existe o layout regular e o layout irregular. A maioria dos mangás são regulares. E, dando um exemplo extremo, o mangá Azumanga Daioh, que é um yonkoma, estilo de mangá com histórias contadas em tiras de 4 quadros, usa do layout regular, sempre seguindo um padrão bem básico durante toda a história. Já os layouts irregulares se aventuram mais, utilizando das articulações do quadrinho para criar diferentes formas nas páginas, como o Sogi de Toshi Sako. Ou, trapaceando um pouco aqui, também posso citar as obras do artista David Mack, que fez Kabuki e as artes de algumas HQs do Demolidor, e J.H. Williams, que fez artes para a aclamada Sandman Prelúdio. E são perfeitos exemplos que você pode usar para diferenciar um layout de uma área específica, que é a quadrinização. No mais, ainda existem as onomatopeias, elas que têm um valor bastante poético para os quadrinhos, e são bem exploradas no mangá, até pela linguagem específica do Oriente, mais especificamente do Japão. Tem também a própria textualidade, as palavras em si, tem as linhas de ação que servem para expressar movimento, às vezes, os balões de fala, quadros e por aí vai. O próprio enredo pode ser um elemento, e nesse caso posso recomendar The World's Mine, The Harvest of Time, Lobo Solitário, Kaiji, Eden, Endless World, Vinland Saga, Billy Bat, Hunter x Hunter, Sunny e Yotsubuto.
Bem, existem mais coisas em volta dessa arte, mas no mais é isso mesmo. Obrigado pela atenção. Segundo que eu não sou funkeiro, só escuto música clássica, entendeu? Fados portugueses, flamenco, entendeu? Do sul da Espanha. Oh!